Ei, tu já imaginou como seria se o maior assassino lendário do mundo decidisse abandonar sua vida de crimes para abrir um mercado? E se eu te dissesse que, mesmo gordo e levando uma vida pacata, ele ainda é capaz de derrotar qualquer um em questão de segundos? Parece absurdo, né? Mas é exatamente isso que acontece em Sakamoto Days. Uma história que mistura ação insana, momentos hilários e até lições emocionantes sobre família. E hoje você vai conhecer todos os detalhes desse enredo incrível. Então já sabe, deixa o like, se inscreve para fortalecer e sem enrolação, bora pro vídeo. Tudo começa com uma cena de tirar o fôlego. Um homem cercado por assassinos. Eles não têm chance. Em questão de segundos, ele elimina todos com uma precisão absurda, provando por que é chamado de assassino lendário. Esse homem é Taro Sakamoto, o maior entre os maiores. Ele era temido por criminosos, reverenciado por outros assassinos e conhecido como o melhor no que fazia. Mas então, um dia, a vida de Sakamoto tomou um rumo inesperado. Durante uma ida rotineira ao mercado, ele conheceu uma garota que mudou tudo. Foi amor à primeira vista, algo tão forte que o fez largar a vida de assassinatos para viver como um homem comum. Ele se casou, teve uma filha e decidiu abrir um pequeno mercado para sustentar sua família. Agora a vida de Sakamoto como dono de um pequeno mercado pode parecer tranquila, mas está longe de ser entediante. Tudo começa quando um garoto entra na loja dele com uma ideia peculiar. Ele desenha um círculo na porta do estabelecimento e propõe um desafio. A aposta é simples, se ele acertar o alvo, Sakamoto terá que lhe dar uma caixinha de suco. Enquanto o menino se prepara para atirar, a esposa de Sakamoto aparece, sem perceber o que está acontecendo. O garoto atira, mas erra o alvo e pede uma segunda chance. No entanto, ao se abaixar para pegar sua flecha, ele não percebe que a mochila está aberta, derramando tinta pelos ares. Um yakuza que entra na loja naquele momento é sujado pela tinta e tem sua calça manchada, ficando visivelmente irritado. A situação piora quando o garoto, tentando se esquivar, acaba pisando na calça do sujeito e novamente a tinta se espalha mais ainda pela roupa do homem. Furioso, o yakuza agarra o garoto pela camisa, pronto para ensiná-lo uma lição. Nesse instante, Sakamoto intervém, salvando o menino com um gesto rápido, mas em sua mente, ele imagina algo bem mais extremo. Usa um lápis para atingir o pescoço do cliente. No entanto, ele reprime seus instintos assassinos e resolve a situação de forma pacífica. Ainda assim, o cliente sai da loja chamando Sakamoto de gordo estranho. Do lado de fora, um jovem loiro observa a cena. Esse é Shin, um ex-colega de Sakamoto que não apenas viu a situação, mas também conseguiu ler os pensamentos do ex-assassino, descobrindo suas intenções ocultas. Shin entra na loja e se apresenta, dizendo que os dois já trabalharam juntos no passado. A presença de Shin faz Sakamoto automaticamente imaginar diversas formas de matá-lo, mas Shin o interrompe, pedindo que pare de ter esses pensamentos, afinal ele é um telepata, e além disso é um velho amigo, não um inimigo. Quando começam a conversar, Shin descobre que Sakamoto abandonou a vida de assassino, e agora vive de forma pacífica, administrando seu mercado. Shin, no entanto, insiste que Sakamoto deveria voltar ao seu antigo trabalho, argumentando que ele era o melhor no que fazia e que seu talento está sendo desperdiçado. Mesmo assim, Sakamoto permanece firme. Ele vira o rosto e deixa claro que seus dias de matança terminaram. Para Shin, é difícil aceitar isso. Ele lembra que Sakamoto era tão temido que recebeu o apelido de assassino lendário. Jogar tudo isso fora parece um absurdo. Durante a conversa, Shin vai acender um cigarro, mas antes que consiga, Sakamoto corta o cigarro ao meio com um estilete em um movimento tão rápido que mal é possível acompanhar. Ele aponta para uma placa na parede, indicando que é proibido fumar no local. Essa demonstração de habilidade impressiona Shin. Apesar de ter engordado, Sakamoto continua sendo uma máquina letal. Ele percebe que, se quisesse, Sakamoto poderia matá-lo em um piscar de olhos. A conversa é interrompida por um cliente que passava na frente da loja, pedindo um favor inusitado. O homem quer que Sakamoto o ajude a cortar alguns galhos de árvore que estão fora do seu alcance. Shin, intrigado, pensa que Sakamoto poderia estar disfarçado como comerciante para continuar realizando assassinatos, mas logo ele descobre a verdade. Sakamoto simplesmente ajuda o homem, habilmente cortando os galhos com rapidez impressionante. Pouco depois, uma mulher pede ajuda para fazer sua filha comer legumes, e Sakamoto mais uma vez resolve o problema, mostrando sua dedicação aos clientes. Shin começa a observar Sakamoto com outros olhos, percebendo que ele se tornou uma espécie de faz-tudo da comunidade. Mesmo assim, ele não consegue esconder seu desprezo pela nova vida do amigo, dizendo que o Sakamoto atual é ridículo. Desiludido, Shin vira as costas e se prepara para sair. Nesse momento, o garoto que estava na loja antes atira uma flecha na cabeça de Shin. O moleque é muito arteiro, mano. Shin sai do mercado, volta pro carro e reflete sobre o quanto Sakamoto mudou desde a última vez que se viram. Mesmo com seu desprezo inicial, ele não pode deixar de admirar como Sakamoto continua sendo incrivelmente habilidoso, mesmo depois de ter abandonado a vida de assassino. Dentro do carro, Shin bate a cabeça no volante, frustrado, desejando que pudesse trabalhar novamente com Sakamoto. Isso faz o carro
carro se mexer e chamando a atenção de uma mãe que passava com seu filho, que rapidamente se afasta ao ver a cena. De repente, o telefone de Shin toca. É seu chefe, perguntando se ele conseguiu convencer Sakamoto a voltar à vida de crimes. Shin responde que não. O chefe, impaciente, questiona se ele pelo menos matou Sakamoto. Surpreso, Shin argumenta que isso não é necessário, já que Sakamoto está fora de forma e aparentemente não representa uma ameaça. Mas o chefe insiste e diz: uma vez que alguém abandona a gangue, deve ser eliminado. Ele avisa que caso Shin não resolva o problema, outro assassino será enviado para lidar com Sakamoto. Essa ameaça deixa Shin dividido, pois mesmo após tantas mudanças, ele ainda vê Sakamoto como o lendário assassino que um dia foi seu parceiro. Depois da ligação com seu chefe, Shin volta para casa, profundamente pensativo. A situação é clara: se ele não matar Sakamoto, outro assassino será enviado para terminar o trabalho. Isso significa que, de uma forma ou de outra, o lendário ex-assassino está condenado. Refletindo sobre sua relação com Sakamoto e a lealdade que ainda sente por ele, Shin toma uma decisão difícil. Será ele mesmo quem tentará eliminar Sakamoto. No dia seguinte, Shin se prepara para a missão. Ele passa pela esposa e filha de Sakamoto, sentindo um misto de culpa e determinação, e entra na loja onde o confronto acontece. Sem perder tempo, Shin tenta atirar em Sakamoto, mas a reação do ex-assassino é inacreditável. Ele estava comendo uma bala, e no instante em que o disparo acontece, cospe a bala mastigada na direção do projétil, desviando-o. Sakamoto então pega mais balas e uma liga, improvisando um estilingue. Com habilidade impressionante, ele começa a disparar as balas como se fossem projéteis reais, atingindo Shin e desorientando-o. Antes que Shin consiga reagir, Sakamoto o atinge com um chute certeiro, deixando-o inconsciente. Horas depois, Shin acorda no andar de cima da loja, tentando relembrar o que exatamente aconteceu e como foi derrotado facilmente, mas a cena que o aguarda é inesperada. A esposa de Sakamoto o chama para jantar, como se nada tivesse acontecido. Shin estranha a hospitalidade, especialmente após quase ter matado o marido dela. Desconfiado, ele chega a pensar que a comida poderia estar envenenada, mas decide comer mesmo assim, preparado para resistir a qualquer veneno. Ao dar a primeira mordida, Shin se emociona. A refeição está incrivelmente saborosa, embora um pouco quente. Conforme interage com a família de Sakamoto durante o jantar, ele sente algo completamente novo. Pela primeira vez, ele percebe a sensação de calor e conexão em um ambiente familiar, algo que nunca experimentou em sua vida como assassino. Enquanto reflete sobre isso, Shin finalmente entende a decisão de Sakamoto. Ele largou a vida de crimes para proteger esses momentos preciosos com sua família. Esse sentimento de paz e pertencimento é algo que Shin nunca teve, mas agora começa a valorizar. Após o jantar, Shin se despede, agradecendo a hospitalidade da família. Mas sua missão não acabou. Ele vai ao encontro de seu chefe, que o pressiona para saber o resultado. Quando Shin hesita, o chefe percebe que ele falhou em matar Sakamoto. Para surpresa de todos, Shin se ajoelha e implora pela vida de Sakamoto. Ele tenta argumentar dizendo que Sakamoto mudou, que agora é um homem de família, mas o chefe não se comove. Ele lembra que as regras da gangue são claras. Quem abandona o grupo deve ser eliminado, sem exceções. Sem alternativa, Shin oferece sua própria vida no lugar de Sakamoto. Ele admite que apontar uma arma para alguém que ele admira tanto foi um erro grave, e morrer é a única forma de se redimir. O chefe, inicialmente surpreso, aceita a proposta. Mas, em pensamento, ele já planeja trair Shin, afirmando para si mesmo que, mesmo após a morte de Shin, ainda enviará outro assassino para matar Sakamoto. No entanto, Shin lê a mente do chefe, percebendo suas intenções traiçoeiras. O chefe, ao notar que Shin sabe de seus planos, ordena que seus homens o eliminem imediatamente. Começa então uma perseguição feroz, com Shin usando suas habilidades de telepatia para antecipar os ataques dos capangas e contra-atacar de forma eficiente. Shin consegue lidar com vários inimigos, mas a situação se complica quando é atingido na perna e cercado pelos assassinos. Antes que eles possam dar o golpe final, Sakamoto aparece, equipado com uma arma de choque, e neutraliza todos os capangas sem tirar nenhuma vida. O chefe, vendo Sakamoto em ação, ordena que todos os seus homens o ataquem, mas Sakamoto, com a precisão e a destreza que o tornaram famoso, derrota todos sem dificuldade. Shin, impressionado, reconhece que aquele é o verdadeiro assassino lendário. Apesar de ter mudado sua vida, Sakamoto ainda é tão formidável quanto antes. Após a batalha, Shin pergunta como Sakamoto sabia do que estava acontecendo. Sakamoto então revela um dispositivo de escuta que ele havia colocado na arma de Shin, mostrando que ele sempre esteve um passo à frente. Shin, surpreso, percebe que Sakamoto não deixa passar nada. Com a situação resolvida, Shin informa que planeja ir para outra cidade. No entanto, Sakamoto simplesmente joga um avental para Shin e o convida para trabalhar em seu mercado. Ele até menciona o salário, deixando Shin sem palavras. Algum tempo depois, Shin já está integrado ao mercado. Em uma cena cômica, ele pede para Sakamoto evitar comer ramen perto dele para não sujar sua camisa nova. E observando a prateleira, ele percebe que Sakamoto consome mais ramen do que vende. Tá
explicado por que o cara tá gordo, mano. Usando sua telepatia, Shin ajuda uma cliente idosa a encontrar exatamente o que procurava, impressionando a velha por aquilo ser exatamente o que ela queria. Quando o garoto travesso de antes pergunta se ele gosta de trabalhar ali, Shin responde que é muito melhor do que seu trabalho anterior. No entanto, ao ser questionado sobre qual era esse trabalho, Shin lê a mente de Sakamoto, que imediatamente o ameaça com um olhar, dizendo que se ele contar ao moleque qual era a profissão, ele vai matar o Shin. E Shin rapidamente muda de assunto, dizendo que era apenas faxineiro. E assim, com humor, ação e um pouco de reflexão, a rotina de Sakamoto e Shin no mercado continua, prometendo muitas histórias para os próximos capítulos. E agora, eu quero saber de você. O que achou dessa história? Quer ver a parte 2? Então deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo. Isso ajuda demais a trazer mais conteúdos como este. E não vai embora ainda, porque tem outro vídeo incrível aparecendo na tela agora mesmo. Dá uma olhada, você não vai se arrepender. Até a próxima, pessoal. Fui!